os irmãos podem se assentar. Eu vou estar lendo novamente o livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 5 e o 6, que diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tá, o que significa confiar? Confiar é acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém ou crer. É você pôr algo, alguém ou a si próprio sobre a guarda e os cuidados de uma pessoa, de uma instituição e assim vai, em quem se tenha confiança. Quando a gente vai ver o que significa confiar, a gente encontra uma palavrinha que é crer. O que é crer? É acreditar, tomar por verdadeiro ou confiar. Então, crer e confiar, elas andam lado a lado. Se a gente for dividir os versos de Provérbios e explicar cada um deles, ficaria mais ou menos assim. Então, confie no Senhor, seria acredite, tome por verdadeiro, creia, ponha suas vidas na mão de Deus, confie. E confiar em quem? No Senhor. Não na gente, não nas pessoas, não no homem, mas no Senhor. De todo o seu coração. Isso é, confiar por completo, não superficialmente, não só um pouquinho, ou só em uma área das nossas vidas, mas confiar em Deus por completo, de todo o nosso coração, inteiramente, integralmente, não só um tiquinho. Não te estribes no teu próprio entendimento. Estribes seria firmar-se ou se apoiar. Então, aqui ele nos diz para nós não nos firmarmos no nosso próprio entendimento, porque o nosso próprio entendimento é falho, ele é enganoso, porque às vezes nós achamos que algo é certo e não é. Tanto que lá em Provérbios 14, 12, ele nos diz: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então ele aqui diz para nós não nos firmarmos no nosso próprio entendimento, porque pode levar à morte. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Isso aqui significa você reconhecer a presença, a soberania e a orientação de Deus em todas as áreas da sua vida. Não se trata só de fazer a vontade de Deus em alguns momentos específicos, mas de convidar e de incluir Deus nos nossos planos, nos nossos sonhos, nas nossas decisões e nas nossas ações. Então, significa confiar que Deus está no controle de todas as coisas, reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Veredas aqui seria caminhos. Então, quando nós reconhecemos Deus em todas as áreas da nossa vida e convidamos Ele para fazer parte, Ele nos guia e nos conduz para um caminho certo. Ele nos ajuda a corrigir os nossos erros, Ele nos ajuda direcionando as nossas escolhas. Então, seria mais ou menos assim. Então, creia inteiramente no Senhor, por completo, acredite no Senhor, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça Ele em todas as áreas da sua vida e Ele te orientará nos teus caminhos. Eu gostaria de estar lendo lá em Atos, capítulo 16, verso 22 em diante, até o 26, que diz assim: A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aqui conta a história de quando Paulo e Silas eles foram presos. Eles foram presos porque eles estavam lá e havia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E os senhores dessa mulher, eles usavam desse espírito que havia nela para ganhar lucros, para ganhar dinheiro. E aí um dia ela foi atrás de Paulo e Silas, clamando, dizendo que eles eram servos de Deus Altíssimo, que eles estavam ali pregando o caminho da salvação, e isso por dias, até que Paulo ele virou para ela e expulsou o espírito que havia nela. E quando os senhores daquela mulher, eles viram que eles haviam perdido a fonte de lucro deles, eles foram atrás de Paulo e Silas, agarraram, foram até as autoridades, falando que eles eram homens judeus, que estavam pregando sobre o caminho da salvação, que eles pregavam coisas que nós, eles romanos, não podiam aceitar e nem praticar. E aí Paulo e Silas foram presos,
E aí foi isso que a gente leu aqui. Se os irmãos quiserem conhecer mais da história, é só ler Atos 16, que aí vai estar tudo bonitinho lá. Então, o que a gente pode ver aqui dessa passagem? Eles foram açoitados, eles foram presos, e mesmo quando eles estavam lá dentro da prisão, eles permaneceram orando e adorando a Deus, porque as circunstâncias a qual eles se encontravam não alterou a confiança que eles tinham em Deus, não abalou a fé e a confiança deles no Criador. Eles permaneceram firmes não no que eles viam ou na situação em que eles estavam, mas eles permaneceram firmes no poder de Deus. Eles permaneceram firmes no que eles criam e não no que eles viam. Através do poder de Deus e do testemunho desses homens, o carcereiro foi alcançado. Ele e toda a sua casa, toda a sua família se converteu, creram no Senhor e foram batizados. A circunstância não era favorável para eles, porém eles não deixaram de crer e confiar em Deus. Paulo e Silas, eles confiavam em Deus em meio à perseguição. Naquele momento em que eles estavam vivendo, eles estavam com dor, porque eles foram severamente açoitados, como a gente leu. Eles estavam com dor, eles estavam com fome, estavam com sede, mas os seus corações não estavam voltados a isso, estavam voltados a Deus. Eles rendiam graças ao Senhor. E Deus cuida dos seus, Deus cuida da gente. Deus está com a gente. Só que isso não significa ausência de dificuldades e de problemas, mas Deus, ele está conosco. Não há evidência aqui que eles, quando eles estavam orando, eles tenham pedido para Deus libertar eles ou que eles tenham pedido para que Deus enviasse o terremoto para que o cárcere fosse abalado e eles fossem soltos. Mas eles estavam apenas adorando a Deus. O que houve ali foi a perfeita execução do plano do Senhor. O terremoto foi só um instrumento usado por Deus para que os seus propósitos fossem cumpridos. O terremoto, ele não só quebrou as correntes que prendiam Paulo e Silas e abalou as estruturas do cárcere, mas foi muito além disso. O terremoto, ele quebrou as correntes da incredulidade e abalou os alicerces do coração do carcereiro e de sua família, que a gente vê lá que ele pergunta para Paulo e Silas, né, o que eu posso fazer para ser salvo? Então, tudo aquilo cooperou para que a família do carcereiro e ele crescem no Senhor. Então, aquela situação, aquela circunstância revelou o poder e a majestade do Senhor. Eu gostaria agora de ler lá em Mateus 8, do versículo 23 em diante, que diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que é que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora eu vou estar lendo lá em Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, ou seja, já estava a muitos estádios, estava muito longe da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, ou seja, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então aqui, na primeira situação, a gente pode colocar como se o barco fosse a nossa vida e a tempestade e os problemas que muitas das vezes nós enfrentamos. Então, às vezes vamos ter problemas na nossa vida, mas o nosso enfoque, o nosso foco não pode estar na tempestade.
porque nós não estamos sozinhos. Jesus está no barco. Como a gente leu, Jesus estava no barco, porém adormecido. Mas não era qualquer um que estava lá. Os discípulos dessa altura já tinham visto Jesus operar alguns milagres. Então, eles sabiam quem estava ali no barco com eles. E na segunda situação é quando Pedro ele se entrega. Porque quando a gente vai buscar o significado de confiança, é pôr alguém, algo a si próprio, sobre a guarda e os cuidados de alguém. E de Pedro, aqui nessa situação, ele se põe a vida dele sob os cuidados e a guarda de Jesus. E muitas das vezes nós fazemos como Pedro, nós entregamos na nossa vida, os nossos planos, a nossa família, a nossa casa, a Deus. Só que quando o vento bate um pouco mais forte, quando a gente enfrenta alguma dificuldade, nós tememos e começamos a afundar, assim como Pedro. Então, aqui nós vemos que Deus tem o controle de todas as situações, porque Ele acalmou o vento, Ele acalmou o mar, e estava em todas essas situações Deus estava presente. Porque mesmo quando a gente enfrenta dias difíceis, Deus está conosco todos os dias. E por mais que aos nossos olhos humanos e falhos tudo pareça perdido, tudo pareça ter desandado, Deus tem o controle de todas essas coisas. Então, nós devemos confiar e entregar, pôr sobre a guarda de Deus, as nossas vidas e as nossas situações. Porque, como a gente vê lá em 2 Coríntios 4... Não, cadê? 2 Coríntios 4, do verso 16 em diante, que diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando Pedro pede para Jesus para que ele vá andar sobre as águas, Pedro ele tinha duas coisas para olhar. Ele tinha Jesus e ele tinha o vento. A princípio, ele permanece focado em Jesus, que é o alvo dele, que ele vai ao encontro de Jesus. Mas aí o vento bateu mais forte e ele tirou o foco dos olhos de Jesus. Ele tirou o foco de Jesus e olhou para o vento. Muitas vezes a gente faz isso também. A gente tira o foco de Deus e passa a olhar para o problema. Mas a gente esquece que o problema não é nada comparado ao nosso Deus. Muitas vezes a dificuldade que a gente enfrenta, Deus é impossível. Ele tem poder sobre todas as coisas. E Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, nós somos ensinados a confiar em Deus diversas vezes na Bíblia. A gente lê histórias da Bíblia que nos mostra que, quando confiamos em Deus, nunca somos decepcionados, porque os que confiam em Deus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, nós somos ensinados a confiar em Deus. Mas nós, como somos humanos, muitas vezes entregamos a nossa vida a Deus, nas suas mãos, nossa casa, nossos planos, mas quando a tempestade chega, quando o vento bate mais forte, a gente tira das mãos de Deus, porque a gente passa a desconfiar. A gente começa a querer confiar mais nos nossos próprios, na nossa própria competência, na nossa própria força do que em Deus, porque talvez a gente não queria isso. Mas, enfim. Então, que nós venhamos confiar em Deus, porque muitas vezes confiar em Deus não é entender tudo. A gente não vai entender tudo que Deus está fazendo, mas confiar em Deus não é entender tudo, mas escolher, confiar mesmo sem ver. Então, que a gente venha escolher confiar em Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. É isso. Amém.